Essa videoaula foi preparada em 2013, mas atende às necessidades do caderno do aluno, que está sendo reutilizado este ano, para a primeira série do ensino médio, volume 1, situação de aprendizagem 2. Veja, meu nome é, como eu disse, Adriana, e a disciplina é Geografia. Nós vamos falar do uso dos mapas e sensoriamento remoto nessa videoaula. Veja, os mapas e seus usos. Pense que o mapa é um instrumento de comunicação, um importante instrumento de comunicação, de fácil transmissão de informação. Ele traz qualidade na sua informação, ele é uma ferramenta de comunicação visual e ele traz uma mensagem, ele comunica alguma mensagem a alguém. Veja, eu tenho informação de um determinado lugar, a técnica cartográfica me possibilita produzir um mapa, esse mapa depois de produzido, eu lendo ele ou outra pessoa lendo a partir de informações que sejam, que tragam símbolos que tenham igual valor em toda a parte do mundo, ele vai representar uma mensagem para alguém. É como dizer, uma cruz representa a igreja, ou um hospital, ou ainda um cemitério em qualquer parte do mundo, ou que o azul represente a água. Por que a cartografia é importante? Veja, a cartografia é uma técnica de confeccionar mapas e correlatos, croquis, pequenas representações de trajetos para festas, em sítios, bairros. A cartografia também é sinônimo de poder. Lembre-se do que o Yves Lacoste disse no livro A Geografia serve em primeiro lugar para fazer guerra. A geografia se apropria da cartografia para criar estratégias de guerra, para reconhecer e pontuar riquezas naturais, ou ainda recursos energéticos, apontar os melhores espaços para as atividades agrícolas e etc. Veja, a produção cartográfica ela foi evoluindo com o passar dos anos e nós chegamos ao estágio hoje que são chamados de novas tecnologias cartográficas, que é, por exemplo, o sensoriamento remoto. Veja o que ele me possibilita ver, né? Essa ampliação do mundo humano. Olha só, o planeta, veja as galáxias, buracos negros, elas permitem também, de alguma maneira, acompanhar fenômenos atmosféricos, monitorar desmatamentos, queimadas, identificar inimigos em situação de guerra e alvejá-los como mísseis. Sua aplicação científica é imensa, em especial para estudar fenômenos geográficos e ser base importante para a produção de mapas. Elas são instrumentos de controle territorial, logo, se associam às formas de poder e a diversos interesses. Ou seja, a cartografia me possibilita muitas coisas. Uma diversidade de intenções eu consigo alcançar através dos mapas. O que é o sensoriamento remoto? Pense a democratização que ele me possibilitou das informações. Nunca a superfície do nosso planeta esteve tanto à disposição do olho humano. O sensoriamento remoto, que possibilitou, através das suas tecnologias, aprender o espaço e a distância, ou também o conjunto de técnicas de captação e registro de informações à distância por meio de diferentes tipos de sensores, sobretudo aqueles que estão suspensos nos satélites, através das fotografias aéreas, através da observação constante da superfície terrestre. Isso foi possibilitado pelo sensoriamento remoto. Vamos ver lá. O que possibilita? O que é captado por esses sensores que me possibilita ver o que está na superfície terrestre? Então, a radiação eletromagnética, geradas por fontes naturais como o Sol e a Terra, ou artificiais como o radar. Tipos de informações obtidas, os elementos geográficos na superfície terrestre. Vejam aí na órbita terrestre alguns satélites, os nomes desses satélites, o Aura, o Parasol, o Calypso, o Coalsat, o Aqua, o Oco. Aqui eu tenho a fotografia aérea, veja ele seguindo uma determinada órbita, a linha do voo, me tira uma primeira foto, sobrepõe essa foto com uma foto superior e a foto adjacente. Tudo bem? Então eu consigo sobrepor a imagem nessa região, conseguindo encontrar o foco do local. Isso é uma fotografia aérea. Olha aí, a fotografia aérea possibilita, então, tirar esse tipo de imagem em 3 dimensões. Olha só, eu tenho o Grand Canyon na foto superior. A fotografia aérea, então, as suas primeiras imagens foram tiradas no século... Contam que é do século XIX. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 14 a 18, 4 anos, também se apropriou
em seu primeiro momento, do sensoriamento remoto para verificar os inimigos que estavam na região. Eram interesses puramente militares, ok? E aí com isso houve um avanço na aerofotogrametria, assim como houve um avanço na medicina, né? Quando das grandes quantidades de assassinatos que ocorreram no período das entreguerras, nas guerras e mesmo no genocídio judeu. Veja, a imagem de satélite ela pode ser natural ou artificial. Pense aí. 1972, a NASA lança o primeiro satélite de observação da Terra, da série Landsat. O Landsat 1, então, funcionou até 1978. Outros satélites da série francesa, Spot, WERS da Europa, os Cybers brasileiros também foram lançados. Vejam, exemplos de fotos espaciais, fotos aéreas, fotos de satélites. Veja, se consigo observar toda a delimitação de um lago, depois a delimitação de piscinas, condomínios, fábricas, vegetação. Seria muito fácil observar queimadas, desmatamentos. Isso é um mapa que possibilita, foi feito com a intenção de viabilizar a informação dos países industrializados no mundo. Então, quanto mais luz você observa no mapa, você também sabe que esses países têm um maior grau de industrialização e setores de serviço. Está localizado no hemisfério norte, acima da linha do Equador. Eu coloquei essa imagem do caderno do aluno para diferenciar o satélite geoestacionário com o satélite orbital. Veja que existem dois tipos de satélites, a princípio, aqui no caderno do aluno, que devem ser explicados. Cada um foi feito com um objetivo. Então, o geoestacionário, ele tem uma órbita equatorial e se movimenta com velocidade coincidente ao de rotação da Terra. Ao mesmo tempo que a Terra está rodando, né, fazendo o seu movimento anti-horário, que dura aproximadamente 24 horas e alguns segundos, você tem o satélite também na mesma órbita, na órbita equatorial, fazendo a rotação, o movimento de rotação e observando a Terra em tempo real. Ele pode captar muitas imagens de uma mesma porção da superfície terrestre em um curto intervalo de tempo. Por fornecer dados contínuos, é apropriado para acompanhar dinâmicas locais e a evolução de eventos como a incidência de queimadas na Amazônia, sendo também usado na área de telecomunicações. Satélite orbital, ele percorre uma órbita em torno da Terra circulando várias vezes por dia. Então a velocidade dele é muito maior do que a velocidade do geoestacionário. Orbital, ele pode captar imagens de diversas porções da superfície terrestre, registrando-as com detalhes, apropriado para produzir informações mais detalhadas e precisas, algumas das quais, inclusive, não seriam possíveis de ser obtidas de outra forma. O sistema de posicionamento e navegação por satélites, que é o GPS, System Position Globation em inglês, é composto por 3 segmentos: o espacial, o controle terrestre e os usuários. Veja, o espacial é a constelação de satélites que estão suspensos na órbita terrestre, né? Satélites artificial em órbita da Terra. Veja, o controle terrestre são as estações de monitoramento e antenas de recepção da superfície. Seriam grandes computadores ou ainda as antenas que recebem essas informações que são passadas lá de cima dos sensores que estão suspensos na órbita terrestre. Os usuários com seus aparelhos, com GPS, nos carros, nos telefones ou ainda em tablets, notebooks, vão receber essas informações. Tudo bem? Veja, quando ele fala em satélite artificial, lembre que nós temos satélites naturais que estão suspensos na órbita terrestre. Veja, eu tenho imagens de GPS bem antigas, representados na apostila, mas que dão aí, de alguma maneira, uma ideia de como são. Ponto de navegação, a bússola, né, a localização, veja, as coordenadas geográficas. É possível ver aqui a indicação a norte, a rosa dos ventos. Para que serve? Para localizar com precisão um objeto ou pessoa, nós já falamos sobre isso, assim como fornecer sua velocidade, caso esteja em monitoramento, se ele está observando em tempo real na superfície terrestre ou num ponto qualquer próximo a ela. Os receptores de GPS, né, cumprem órbitas fixas e recebem ondas de rádio de pelo menos 4 deles. Eles captam essas ondas e calculam as coordenadas geográficas do local em graus, minutos e segundos, além da latitude e longitude. Lembra? Latitude de 0,90, longitude de 0 a 180.
Uso militar. Lembre que a longitude está ligada aos meridianos e a latitude aos paralelos. Uso militar na Guerra do Golfo em 91, na invasão do Iraque em 2003. Veja como foi útil para os Estados Unidos os seus 1000 satélites suspensos na órbita terrestre, na orientação de navegação aérea e marítima. O uso civil, feito pelos homens, pela sociedade. Em 2010 havia 2 desses sistemas em operação, o Navstar e um russo, Glosnaz, feito no período da Guerra Fria, período da corrida armamentícia, que durou de 1948 a 1989, com a queda do Muro de Berlim, e a desintegração dos países soviéticos. Outro, Galileu, da Europa, o Compass, o Beidou 2, feito pela China, ainda não opera. Esses satélites giram em torno da Terra em 6 planos orbitais distintos. São 4 por cada plano a 20.200 km de altitude. É muita distância da Terra, não? Veja, o Sistema de Informações Geográficas é o SIG, Sistema de Informações Geográficas. Ele vai coletar e processar os dados espaciais gerados pela utilização da informação. Essa utilização conjunta de mapas digitais crescentemente elaborados com base em imagens satélite, o auxílio do GPS e de banco de dados georreferenciados usado para planejamento urbano e rural. Veja, o SIG são computadores, memórias que estão, computadores que estão em sua memória rígida, na sua memória, no seu HD, que imagine computadores que vão processar e vão receber informações em tempo real, satélites, vai processar essas imagens junto àquilo que já foi georreferenciado, que já foi baixado lá do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial, que é possível a qualquer cidadão, basta cadastrar o seu e-mail, e aí depois dessas imagens serem processadas nos softwares de geoprocessamento, como o ArcGIS, ou ainda em outros. Então ele possibilita de alguma maneira você juntar todas as informações e trazer imagens atuais, informações atuais em 3 dimensões. O Spring também é um software muito utilizado. Veja, eu coloquei aqui autoria, licença, o link da fonte de onde foram retiradas as informações de acesso, ok? Estão aí. Obrigado, então. Sugestões de sites estão aqui. Hasta a próxima!